Dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Faltando 2 meses para o final do ano. É muito rápido. Muito rápido. Falei. E você me der. Bom dia, Isis. Bom dia, Rosicler. Essa quem está cantando é a Lineker e o Silva, sorte. Bom dia, Ângela. Bom dia, Mauro. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Bom dia, Ana Karenina. Como vão, nega? E aí? Bora café essa semana, nega? Depois me empresta aquele livro lá, nega. Eu não vou comprar, já que tu tem. Aí tu lê e me empresta. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Neuza, querida. Como é que tu tá? Tudo certo aí? E aí, Eliana? Eliana, cheiro de mato. Meu amor. Essa musiquinha é bacana, né? Sorte. Gente, dia 2 de outubro. Bom dia, Stanley. Bom dia, mãe. Como é que tá aí? Tudo bem? Tá frio em Passo Fundo? Aqui tá friozinho hoje. Bom dia, Ana Tereza Barreto. Bonitinha essa música, né? Isso é uma regravação, né? Uma interpretação do Lineker, da Lineker e do Silva. Tá aí, a nega já disse que me empresta o livro. Esse escritor é muito bom, eu tenho outros livros dele. Mas esse aí que tu tem, eu não tenho. Mas tu sabe que Schopenhauer, ele é super pessimista, né? É um dos filósofos mais pessimistas que tem. Por isso que eu tô curioso para ver. Ele é muito pessimista, assim, a vida para ele é toda uma tristeza, uma depressão. E ele foi um dos filósofos, a Ana Karenina conhece, né? A Karenina é formada em filosofia também. Bom dia, Natalina. E ele foi um dos filósofos que não soube interpretar o budismo. Ele leu e não entendeu. E aí, por isso que eu estou curioso para ver. Mas ele tem uma linha de pensamento bem interessante, assim. Fora isso, assim. Fora essa depressão dele. Mas é uma linha interessante. Bom dia, Laura. Bom dia, Kátia. Como é que tá? Como é que foi a festinha? Como é que foi a festinha sexta? Não deu para ir, né? Por enquanto a gente está ainda de recesso. Ele influenciou muito Nietzsche, é verdade. Nietzsche também tinha umas tiradas. E é aquela coisa da má interpretação, né? Tudo é má interpretação. Aí ele influencia Nietzsche. E Nietzsche vai influenciar o nazismo. Vão dizer que o Nietzsche era nazista. O Nietzsche não era nazista. O pessoal lê, interpreta do jeito que quer e aí... né, sai fazendo as confusões aí. O cara não tá aí para dizer, não, mas não foi isso que eu falei. Pô, leia, estuda em direito, pensa em direito. Esses dias eu xinguei uma escola muito famosa aqui no Brasil, assim, que tem centenas de professores. Eles pegaram o post do Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, vocês já viram que eu falei já aqui várias vezes, ele tem a Sociedade do Cansaço, ele tem dezenas de livros escritos. E ele é extremamente avesso à mídia, assim, ele não tem nem celular, é um cara super novo, assim. E ele é professor em Berlim, se não me engano. Ele vou chutar, eu acho que é coreano, não me lembro. E ele tem uma leitura do mundo muito incrível, assim, Byung-Chul Han, procurem, Byung se escreve, Chul Han. E aí essa escola de filosofia pegou e está cobrando para falar sobre o livro dele. Bah, eu tive que falar na rede ali, Ele é justamente contrário a isso, os livros dele estão ali à disposição, então ele é contrário a isso e a escola pega isso e transforma num comércio. Eu fiquei muito de cara. Eu disse, bom, daí vocês que são filósofos não entenderam então o que ele está falando. Aí fiquei lá eu brigando com o filósofo lá dessa escola famosa. Mas a escola é muito boa, mas ali eles pisaram na bola. É muito boa mesmo, já fiz cursos com eles.
Só, como é que tu é filósofo e não entendeu o que ele está pensando? A gente tem que ter cuidado com as interpretações. Aí eu já comecei a brigar. Passei o final de semana brigando. Não tinha nada a fazer. Vai incomodar. É assim que eu funciono. Vou pegar alguém para incomodar. Ana Karenina escreveu o livro Mundo como Vontade e Representação. Muda o mundo, eu acho, né? Bom dia, Lu. Bom dia, Ana. Vamos embora? Vamos ler? Buda Rebelde, editora Lúcida Letra, Pon Lope Rinpoché. A gente está bem no finzinho. Eu ando querendo ler aquele livro do Karma, do... agora eu esqueci o nome. Tauleg, acho que é o nome. Não me lembro. Eu acho que seria interessante. Ele é um pouco profundo, porque é de estudo, mas eu acho que o karma é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Todo mundo tem muita dúvida sobre o karma e ali vai explicar bem Tauleg. E eu acho que seria interessante. Ó, a Lu Abreu, que entrou aí, é psicopedagoga, e eu acho que é esse mês que ela começa, então, aqui no espaço, a trabalhar com as crianças, de 6 a 9, né? Vai trabalhar, então, meditação com as crianças, trabalhos psicopedagogos com as criancinhas. Será numa tarde, ainda não se sabe se é quarta ou sexta tarde. Então, quem tem crianças aqui na volta, aqui no Vale do Taquari, e queiram inscrever, ou queiram indicar, vocês aí que estão ouvindo, indiquem, ó, vai ter lá. Então, ela é uma mestre, né? Ela é autora do livro Bruxa Cabruxa, é isso, né? E novembro, vai ser novembro, ótimo, esse mês então ela está preparando a turma ainda, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai lançar e ela não lançou. Bom dia, Raquel. Vamos lá, seguindo em frente, em quem confiar. Semana passada, ó, ela já disse, Léo, daqui um dia vamos divulgar. Semana passada a gente leu aqui, ó. Com tantos diversos professores, ensinamentos, então o Buda disse em quem confiar, né? Bom dia, Grácia. Confie nos ensinamentos, não na pessoa, tá? Confie no sentido, não nas palavras. Confie no sentido definitivo, não no sentido provisório. E confie na sabedoria, não na consciência. Vamos tentar entender ali. E agora, então, ele vai explicar cada um desses. Foi o Buda que falou isso, tá? Siddhartha. Primeira confiança. Confie no ensinamento. Quando o Buda diz confie no ensinamento, não na pessoa, isso significa que não deveríamos nos deixar enganar pelas aparências. O professor pode ser muito carismático, vir de uma família ilustre, andar de limusine e ter muitos assistentes, ou ele pode parecer bem normal e viver em circunstâncias humildes. Não importa se o professor é asiático ou ocidental, homem ou mulher, jovem ou velho, convencional ou pouco convencional, famoso ou desconhecido, podemos julgar o quão qualificado e confiável esse professor é ao observar a qualidade e a eficácia de suas instruções, o seu grau de discernimento e realização, e suas conexões de linhagem. Isso é importante, porque há muitos professores de valor cuja aparência e estilo de vida não corresponde à expectativa dos alunos. Bom dia, Carla. Assim, deveríamos confiar nos ensinamentos, mais nos ensinamentos, do que naquilo que pensamos ou sentimos sobre a pessoa que os concede. Então, quando... aqui ele está falando de lamas realizados, de monges. Eu sou só um instrutor. Nada mais que isso. Mas quando eu comecei a ensinar, comecei a ensinar acho que uns 10 anos atrás, mais, não sei. Eu comecei a ensinar, né? E foi um pedido das pessoas, não foi nem... Eu nem queria fazer isso. Sendo bem sincero, já contei essa história, eu não queria mesmo. Eu disse, nem pensar, não tenho tempo. E... Não é certo, não tenho conhecimento suficiente, porque acho que a gente nunca tem conhecimento suficiente, ainda continua achando que não tem. A gente nunca está pronto, essa é a ideia. E aí as pessoas pediram, não, mas vamos lá. Até que aconteceu. E aí até muito pouco tempo atrás ainda ficava sempre me questionando.
né, falando sobre essa questão da pessoa e do ensinamento. Mas eu sou uma pessoa que tem muitos erros, saio fora da linha muitas vezes, não consigo manter os preceitos, né, que eu sigo 16 preceitos, já quebro o primeiro ali. Segundo, terceiro, vou quebrando um por um. E aí vai indo. Mas depois que eu aprendi sobre isso aqui, lendo uma passagem do Buda completa, o Sutra completo, não essa explicação curta, eu percebi o quanto era importante ensinar. E o quanto era importante eu separar a minha pessoa, ser humano que erra, do ensinamento. O quanto eu tinha entendimento do ensinamento e o quanto aquilo ia impactar as pessoas, impacta as pessoas, e o quanto isso muda a vida das pessoas. Aí eu parei de fazer firulas e comecei a ensinar. Senão não teria ensinado. E aí vou continuar errando. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes a gente tem vocês aí tem algum tipo de coisa que vocês sabem e não se acham próprios para ensinar e tudo mais. Tem muita gente aí para aprender. Segunda confiança, confie no sentido. Aqui a mensagem do Buda, confie no sentido, não nas palavras, é de que devemos buscar orientação no sentido do que está sendo dito, e não apenas em nossa compreensão conceitual das palavras. O sentido é carregado pelas palavras, mas não está nas palavras. Se nos prendemos no nível das palavras, podemos achar que a nossa compreensão conceitual é definitiva, uma experiência verdadeira de realização. Mas deveríamos entender que as palavras são como o dedo que aponta para a lua. Se olhamos apenas para o dedo, ficamos no nível dos conceitos. Só compreenderemos totalmente o sentido das palavras quando pararmos de olhar para o dedo e nos voltarmos na direção da lua. Fizemos isso ao refletir profundamente sobre o que ouvimos, até que as nossas reflexões nos levem além das palavras, para uma experiência mais direta e pessoal do seu sentido. Você saberá o que é o chá Earl Grey bebendo da xícara. Você só conhecerá a vacuidade ao descobrir a experiência em você mesmo. Então, primeiro ele vai falar de conceito e depois de experiência. Conceito é a gente ler o que a gente está estudando, mas cuidar para não contaminar com as coisas que a gente já sabe. Cuidar para não modificar o sentido daquilo que está ali nas palavras, né? O sentido do ensinamento. E depois tu realizar aquilo, ter a experiência daquilo. Então, muitas vezes, nos ensinamentos que eu passo, deixo muito claro para os alunos, né? Esse aqui eu entendi o sentido, mas eu não tenho a realização. Este há uma realização, né? Então, nas coisas mais simples, né? Então, esse já é uma realização, coisa bem simples do budismo. Mas nas mais complexas, obviamente, que não há uma realização. É uma compreensão do sentido, sem as minhas contaminações. E aí depois ainda eu separo numa terceira categoria. Esse é o sentido que o Buda falou, que o budismo vai trazer. E aí há a minha compreensão sobre isso dentro da minha base condicionada. Então eu deixo muito claro para os alunos. Quem vê nas minhas aulas sabe que é assim que funciona. E aqui também, né? A minha compreensão sobre isso dentro da minha base condicionada, ela funciona dessa maneira. E aí a gente deixa bem claro e as pessoas então vão escolher como entender aquilo. Terceira confiança. Confie no sentido definitivo. Isso vale, gente, para tudo que vocês estiverem conversando, né? Vocês estiverem apreciando, conversando com alguém, lendo alguma estrutura, pode ser religiosa, filosófica, o que vocês estiverem estudando, qualquer coisa. Observe o sentido das coisas, não o sentido que tem da compreensão interna, né? Porque muitas vezes a gente ouve alguém falar e a gente já está virando a câmera para a gente, né? Não precisa ser necessariamente para o budismo. Confie no sentido definitivo, não no sentido provisório, Buda está apontando que precisamos conhecer não só o sentido das palavras, mas também quando um sentido é definitivo e quando ele é provisório. Esse é outro jeito de dizer que alguns sentidos são últimos e outros são relativos. O sentido último é final e completo. É assim que ele realmente é, e não há nada mais a dizer sobre o assunto.
Um sentido relativo pode ser uma compreensão importante ou poderosa, mas não é final nem completa. É algo que nos leva adiante. Aprendemos muitas verdades relativas em nosso caminho para a compreensão da verdade última. Então, por exemplo, um sentido absoluto é que tudo é impermanente. Isso não é discutível. Ponto. Mas só que na época do Buda era discutível. Por quê? Porque os brahmanes iam contrapor a isso. Não, nem tudo é permanente. Porque eu vou renascer como brahmane de novo. Toda a minha linhagem vai renascer como brahmane. Já falei para vocês, né? Então se mantinha isso. O hinduísmo mantém isso, né? Eles vão manter uma ideia de permanência, né, para manter as castas, né? O Advaita Vedanta vai trazer isso. Essa construção de um eu que ele é construído. O cristianismo vai trazer isso. Quando ele diz que a gente renasce, né? A gente renasce, então a gente renasce novamente. Então isso é uma permanência. Então existe uma alma que segue. O budismo não vai acreditar em alma. Vai acreditar nos 5 agregados. O budismo vai dizer assim que não, nada renasce. A gente vai se transformando ao longo dessa vida e continua se transformando. De eterno, assim. Então, uma verdade absoluta é que tudo é impermanente. Tentem olhar para a natureza aí. Se acha qualquer coisa que seja permanente. Não tem nada. Bom dia, Clay. Bom dia, Lucilena. Aprendemos muitas verdades relativas em nosso caminho para a compreensão da verdade última. Por exemplo, quando o Buda ensinou a verdade do sofrimento. Isso também é uma verdade absoluta. Isso ajudou a conduzir as pessoas ao caminho que as libertou do sofrimento. Então, o sofrimento existe. Ponto. Não, mas é relativo. Não é relativo. O sofrimento existe. E acabou. Porém, a primeira natureza do sofrimento é relativa. Não existe a natureza definitiva da mente. O que existe é a ausência de eu. Então, quem é que sofre? Quando eu digo que ela é absoluta, ele vai dizer aqui que é relativa, ele está falando da relação do eu, né? Com essa construção do sofrimento. O eu verdadeiro, que é absoluto, não sofre, porque ele não existe. O que existe é a ausência de eu, como eu falei agora, o eu absoluto. Compaixão, alegria, estado desperto, assim por diante. Essa é a natureza última da mente. Então, esse é o eu absoluto. Na terceira confiança, Buda está dizendo para confiarmos no sentido que os sentidos são definitivos ou últimos. Se assumirmos a crença no sofrimento como uma verdade última, nunca vivenciaremos a alegria de sermos livres do sofrimento. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente vai sofrer se nós nos agarrarmos a um eu fixo, um eu que não muda, um eu que é constante, né? O sofrimento vai continuar existindo, mas esse eu continua se modificando. Então a gente passou por uma fase de sofrimento alguns dias atrás, né? Em que parecia ser absoluto, porque aquele eu que estava ali estava em estado de sofrimento absoluto. Mas à medida que os 5 agregados vão se transformando, né, a forma, né, tu começa a olhar novamente para o mundo, a sensação, a percepção, né, as formações mentais são criadas novamente. Tu gera uma nova consciência, tu gera uma nova construção de mundo. Né? E aquilo vai se transformando, esses 5 agregados vão se mudando, vão se transformando, vão mudando. Então tu vai construindo uma nova estrutura. Aquele eu absoluto, ele continua não sofrendo, porque ele não sofre. O que sofre é o eu relativo. E ele vai sofrendo. Mas à medida que a gente vai transformando... Agora, como é que as pessoas... Por que a gente sofre, todos nós? Por que as pessoas sofrem, né? Pessoas, nós, todos. Porque a gente se agarra àquela ideia de um eu fixo. Aquele eu que vai sempre estar sofrendo, né? Aquela ideia de sofrimento eterno, assim, né? E isso não tem como. Não tem como. A gente vai mudando o tempo todo. Certo? Então, se a gente entender os 5 skandhas, 5 sofrimentos, a gente sabe que vai passar. Mas na hora tá sofrendo. Ninguém tira o sofrimento. Quarta confiança. Confie na sabedoria. Aqui, Buda está dizendo: bom dia, Max. De forma a vivenciar diretamente e compreender o sentido último, definitivo, de que estamos falando. Precisamos confiar na sabedoria, a capacidade da mente de conhecer de uma forma não conceitual e não em nossa consciência dualista.
Quando dizemos consciência, estamos falando da mente relativa, as aparências das 5 percepções dos sentidos e da mente conceitual pensadora. Qual é a relação dessas aparências com a sabedoria? Elas são a manifestação e o jogo da própria sabedoria. Por mais nítida que pareçam, essas aparências não têm existência sólida. Porém, até que reconheçamos isso, pode ser difícil ver a sabedoria inerente em todas as nossas experiências, especialmente em nossos pensamentos e emoções. Então, como praticamos essa confiança? Uma vez que isso seja compreendido intelectualmente, precisamos desenvolver mais confiança nessa compreensão e torná-la parte de nossa experiência comum. Por exemplo, quando um pensamento surge, nos lembramos que é apenas um pensamento. Se é um pensamento raivoso, um desejo de prejudicar alguém, podemos usar esse pensamento para conectar com a sabedoria. Primeiramente, em um nível relativo. Se misturarmos a nossa raiva com o pensamento de compaixão, isso muda o sinal que estamos enviando de maneira fundamental. Então, a neurociência já comprovou, né? Quando a gente pensa algo negativo e pensa algo imediatamente positivo, né? Imediatamente depois tu já pensa algo positivo, tu libera 17% menos hormônio do estresse no teu corpo, né? Tu vai liberar menos 17% de hormônio de estresse no teu corpo, tu quebra aquele ciclo ali. Então, aí tu faz menos sinapses neurais dessas relações negativas. No budismo a gente vai dizer que a gente já quebra ali a estrutura do karma. Então, pensar negativo já é um karma que a gente adquire. Um karma negativo. Que a gente adquire, não é bem que a gente adquire, na verdade é que a gente faz florescer, né? Que já está ali. Não adquire. Se é um pensamento raivoso, um desejo de prejudicar alguém, então um karma negativo, né? Podemos usar esse pensamento para nos conectar com a sabedoria. O cortisol, né? Talvez tinha esquecido a palavra. Primeiramente, um nível relativo. Se misturarmos a nossa raiva com pensamentos de compaixão, isso muda o sinal que estamos enviando de maneira fundamental, esse sinal, né? As sinapses. Esse movimento nos traz uma sensação de abertura e conexão de coração, que pode permitir um melhor relacionamento no futuro. Então, até que sejamos capazes de nos conectar com a sabedoria última, é importante lembrarmos de nos conectar com a qualidade da sabedoria relativa. Então, a sabedoria última é tu não presenciar mais esses pensamentos negativos. Isso aí é impossível, né, para nós, seres humanos normais, só para um Buda, né? Um sentido simples de abertura e compaixão por nós mesmos e pelos outros. Quando fazemos isso, estamos confiando na sabedoria e não na consciência. Por fim, examinando essas 4 confianças, torna-se claro que através delas, Buda está nos mostrando como sermos autônomos e discriminadores e como evitar confundir uma autoridade inferior e uma superior. Todas as confianças apontam para a natureza confiável de nossa inteligência e para a nossa capacidade para reconhecer a verdade. Então, gente, se a gente treinar isso, nós não seremos levados por partidos políticos, por ditadores, por relações tóxicas. Vocês estão vendo que não é para o budismo isso? Essas 4 confianças, confie nos ensinamentos, não na pessoa, confie no sentido, não nas palavras, no sentido definitivo, não no provisório, na sabedoria, não na consciência, né? Se a gente treinar isso, treinar o primeiro, pronto. Começa treinando o primeiro, né? Confie no sentido, não nas palavras. Confie nos ensinamentos, não na pessoa. Desculpa. Se a gente treinar isso, a gente vai acabar com toda essa nossa forma de ser levado pelas energias. Ali quando a gente estava naquelas pressões dos partidos políticos, não foi horrível aquilo? Todo mundo ser levado de um lado para o outro, né? Uma relação tóxica, uma relação amorosa, qualquer relação. A gente pode treinar isso para qualquer coisa. Podemos também ver que Buda está dizendo que o guia definitivo para o nosso caminho é a sabedoria, e não um conjunto fixo de formas culturais, rituais ou práticas.
Por fim, daquela briga que eu estava falando, que eu estava discutindo com os filósofos lá, por que eles não deveriam fazer aquilo, cobrar para fazer a leitura do Byung-Chul Han, por fim eu disse para o pessoal, né, para as pessoas, botei, está lá, está registrado. Comprem o livro, né, ou baixem o livro, porque muitos livros deles dá para baixar, são livros, mas a maioria tem que comprar, até para ele se sustentar, né? Ele tem que se sustentar na estrutura dele, de vida. É um professor. Comprem o livro e tirem suas próprias conclusões. Leiam e tirem suas próprias conclusões. É isso, próprias conclusões, gente. A gente não precisa de ninguém nos, né, coordenando dessa forma, ainda mais cobrando para ler um livro. Não concordo. É uma posição apenas a minha posição. Bora lá? Vamos fazer uma prática? Vamos treinar isso que ele falou agora, que o Ponlope comentou. Vamos ver se a gente consegue trazer um exemplo para esse treino meditativo da segunda de manhã. Vão colocando o corpo numa posição natural, confortável, mas de atenção. São apenas alguns minutos, 3 minutos. Faça uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca. Movimentem o corpo de alguma forma. Mesmo que mude a experiência, é para a gente relaxar um pouquinho mais rápido, se possível. E aí descontraiam. Soltem, abandonem o corpo, mas mantenham essa tensão. Ativem a tensão do corpo e da mente. Vão observando como está a respiração nesse momento, nessa segunda-feira, início da semana, início do mês de outubro, faltando 2 meses para finalizar o ano. Como você se sente agora? Como você está se sentindo? Faça uma varredura no corpo. Nas emoções. Como estou me sentindo hoje? E agora tragam à mente uma pessoa ou uma situação em que você está passando, de desconforto com alguém, ou com alguma situação de emprego, ou de estudo, o que for, de relações. Um pequeno desconforto, de 1 a 10, 3. Apenas um desconforto. Imediatamente veja como é que você se sente trazendo essa pessoa ou essa situação, como é que está seu corpo agora e as suas emoções. Se mudou alguma coisa, veja se mudou a respiração ou se contraiu alguma parte do corpo. E imediatamente veja alguma coisa boa nessa situação ou nessa pessoa. Apenas diga para si, mas ela, essa pessoa, ela tem isso de bom. Apenas diga isso. Comece a ver os pontos positivos da pessoa ou da situação que você escolheu.
Vá gerando situações positivas. E lembrando, e agora examine como está a sua respiração e o corpo. Veja se é possível perceber se houve alguma mudança. A gente sempre tem que treinar isso. Quando surgir algo negativo, imediatamente contrapor com algo positivo. Imediatamente, para o nosso bem. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa segunda, um bom início de mês, um bom início de semana, e até amanhã.